boa tarde. Estamos iniciando mais um Café Literário, o último Café Literário desse ano. É um conjunto de conversas que foram feitas ao longo desse ano com autores, com criadores de conteúdo de literatura infantil, aqui promovidos pela Editora Moderna, né? Hoje, o último café tem como tema Elas Contam Ruth Rocha. Para mim, um grande privilégio. Aliás, todos esses cafés têm sido um encontro, para mim, de aprendizados, de trocas. E hoje estou aqui, né, super feliz e emocionada de estar junto com uma das autoras assim, mais representativas da minha formação como leitora, não só minha, da minha família também, dos meus irmãos todos, dos meus alunos, mas a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. A Ruth Rocha. Ruth, obrigada pela sua presença. Embora a Ruth dispense apresentações, eu quero apresentar um pouco da trajetória dela. Formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi orientadora educacional durante mais de 10 anos, iniciando sua carreira como escritora na antiga revista Recreio. De lá para cá, publicou mais de 200 títulos, tendo algumas de suas obras traduzidas em mais de 25 idiomas. Recebeu prêmios da Associação Paulista dos Críticos de Arte, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além do Prêmio Santista da Fundação Bung, o Prêmio de Cultura da Fundação Conrad Belson e Comenda da Ordem do Mérito Cultural e 8 prêmios Jabuti da Câmara Brasileira de Letras. Desde 2008, é também membro da Academia Paulista de Letras, né? Muitas de suas obras fazem parte da memória afetiva e literária de adultos e crianças, estando presentes nas bibliotecas e livrarias de todo o país. E para conversar sobre a vida e a obra da Ruth, além da própria Ruth, eu tenho aqui outras duas convidadas, a Elaine, que é professora do ensino fundamental, e a Patrícia, que vai trazer o ponto de vista da mãe, né, que também que se relaciona com a obra da Ruth. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Para quem está nos assistindo, pode participar com comentários. Se tiver alguma pergunta para fazer e a gente conseguir encaixar aqui dentro da conversa, é só escrever. Eu estou aqui com um tablet na mão e vou acompanhando as interações de vocês também. Se você conhece alguém que é fã da Ruth Rocha, alguém que você acha que essa conversa pode interessar, marca aí nos comentários para a pessoa também assistir. Ruth, muitas das histórias criadas por você apresentam uma criança irreverente, questionadora, né, do mundo, de si mesma, e que busca ser ouvida pelos adultos. As crianças das suas obras, pelo menos dentro da minha visão, são crianças muito potentes, assim, crianças, né, que querem estar no mundo, que marcam sua presença no mundo. Alguns dos seus livros, inclusive, têm críticas, né, ao status quo, a questões sociais que estão postas, e trazendo uma reflexão profunda sobre o nosso mundo. Quem é o leitor para quem você escreve o livro, né? E por que você escreve livros? O leitor sou eu. O escritor escreve para ele. Ele escreve para as coisas que ele tem vontade de dizer, que ele tem vontade de mostrar. E eu sei sempre que tem uma criança também que vai ler aquele livro, mas eu não me preocupo muito com isso, não. Eu me preocupo que o livro esteja de acordo com os meus sentimentos, com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito. E eu escrevo porque é o que eu sei fazer. Eu acho que a única coisa que eu faço muito bem é escrever. Que bom. Eu acho que isso que você está dizendo de escrever para você mesmo, eu já fiz essa pergunta para outros autores aqui no café, ou de não pensar numa criança específica. Às vezes tem uma criança que inspira, eu sei que algumas das suas histórias, da sua filha inspirou, né? Mas você escreveu para você essas histórias. Eu escrevo para satisfazer um desejo de comunicação. E as crianças que me inspiram, muitas me inspiram. Na verdade, é a criança genérica que me inspira. Não é uma criança. É a criança em geral. Eu adoro criança. Eu acho uma graça em criança. Tudo que criança faz, eu gosto. Então, quando escrevo, eu sei que existe uma criança genérica que vai me ler. Mas, na verdade, eu escrevo para satisfazer uma vontade minha. E Patrícia e Elaine, vocês que, né, como professoras e mãe, também têm contato com as histórias criadas pela Ruth. Eu imagino que também, eu conversei um pouco com a Elaine antes de vir para cá, e a Elaine também como leitora, né, na infância. E, na opinião de vocês, o que para vocês são marcas da obra da Ruth, assim, né? Quando vocês
falam de Ruth Rocha, eu gosto de dizer que alguns escritores têm uma assinatura no texto. Assim, se você olha o texto e fala, olha, né, tá aqui uma marca dele. E para vocês, assim, eu queria que vocês dissessem quais são as marcas que vocês veem no trabalho da Ruth. E para vocês, o que justifica, por exemplo, Elaine, que você tenha sido uma leitora da Ruth quando criança e que os seus alunos continuem sendo leitores da Ruth, né? Ou seja, o que justifica, na visão de vocês, o que faz com que essa obra seja tão permanente, né? Atravesse tantas gerações? Se quiserem por ordem alfabética, fique à vontade. Mas... Karina. Como mãe, né, sou mãe do Matheus, de 6 anos, e a gente tem um momento de leitura diário. E as obras da Ruth estão sempre presentes nas nossas leituras, porque eu acho que ela sempre tem um assunto do contexto infantil, no contexto da criança, que faz sentido para a criança. Então, de repente, eu tenho vários assuntos para tratar com o Matheus. Ele está com medo, então a gente vai lá e busca. Tenho medo de quê? Então, ele agora nesse dia ele fez uma atividade na escola, a gente quer conversar sobre a escola, eu vou lá e busco a escolinha do mar. Então, sempre dentro do repertório da Ruth tem um assunto que é do contexto das crianças e que faz todo sentido para ele. Então, eu me apoio muito na Ruth. A Ruth faz parte da nossa experiência como leitor, né? Que eu tento trazer isso para as crianças, para o meu filho, não só para o Matheus, mas para todas as crianças que eu tenho contato, com os grupos de mãe. Eu participo de alguns grupos de mãe e eu sempre falo, olha, tem um livro bacana. Então, por conta desse contexto, desse significado que o livro tem para as crianças. E deixa eu fazer uma correção. Eu estou chamando você de Patrícia, é Karina. Isso. Eu cheguei aqui na aventura da Correia da Chuva e coloquei uma Patrícia aqui, mas é a Karina. Karina, você contou desses elementos do cotidiano que estão na obra da Ruth, da infância, né? Eu também acho isso, e mesmo nas obras em que a gente não está tratando do contexto familiar, ou que a criança não está, por exemplo, como no O Dono da Bola, né? Ou Terezinha e Gabriela, né? Ou, enfim, que são as crianças ali naquele contexto do brincar, ou da experiência de ser criança em si. Alguns deles, como os Dois Idiotas, cada qual no seu barril, né? Ou mesmo o Reizinho Mandão, tem ali uma figura, uma irreverência também, que não é uma criança, mas está no diálogo. Eu não sei, Ruth. O que você acha disso? Eu acho que eu tenho muitos livros publicados, né? Então, uma vez uma jornalista me perguntou, você mapeou o mundo da criança? Eu falei, eu não fiz de propósito, mas eu acho que eu tenho assuntos bem diferentes uns dos outros. Então, eu acho que eu não estou bem sabendo o que eu acho. Eu acho que a gente escreve e a gente se preocupa em ser verídico, em ser justo, falar a verdade. A gente se preocupa. Então, aparecem essas críticas à sociedade. Eu sou formada em Sociologia e Política, então eu tive uma formação. E tive uma formação muito aprofundada de ler Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um autor, eu tenho uma opção de coisas que eu não sei se eu imito Lobato, eu não sei se eu sou parecida com Lobato, eu não sei se é natural a gente fazer assim, mas ele é feminista, eu sou feminista. Ele gosta de assuntos sociais, eu gosto de assuntos sociais. Ele é engraçado, eu acho que eu sou engraçada. Então, eu acho que esses assuntos sociais vêm porque nós temos passado por poucas e boas no Brasil, né? Então, a gente não criticar o status quo é quase difícil. Porque acontece cada coisa no Brasil que a gente quase não acredita. Então, eu acho que é por isso que eu entro nesses assuntos, porque eles me interessam muito. O Reizinho Mandão, por exemplo, foi uma crítica à censura que havia na época, né? O Dois Idiotas Sentados, cada qual no seu barril, era uma crítica à Guerra Fria. A crítica aos russos e aos americanos estavam brigando. Então, eu acho que eu tenho uma formação realmente desse aspecto da vida. E você, Elaine, como é que é para você
ser leitora da Ruth na infância e ser uma mediadora de leitura agora com seus alunos também da obra dela. É um prazer imenso, né? Ela fez parte da minha infância, do meu início como leitora. E poder passar isso para os meus alunos é muito bacana, né? Então, eu trazer as minhas experiências como leitora para a sala de aula e são tão atuais todos os seus livros, né? Ele fala muito com a criança de hoje em dia. Então, não falou comigo só quanto criança, mas hoje em dia também. As imagens, as palavras rimadas. Então, esses dias nós estávamos lendo o livro As Palavras que Falam, né? O livro... As crianças, me fugiu agora. O livro da Gabriela, que ela... As coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala. Tô nervosa, gente. As coisas que a gente fala. E ele fala das palavras, que a palavra tem poder, né? E o vento leva as palavras. E ele é tão atual para o cenário ao qual você acabou de dizer. E as crianças também se vê nesse momento, né? As primeiras mentiras, né? Os primeiros ensaios de dizer o sim, de dizer o não. E assim, é uma experiência bacana porque eles estão no processo de escrita, né, inicial. Trabalho com alunos do 2º ano. Então, eles começam a registrar os seus momentos de escrita, suas experiências como leitores. O que achou da obra, o que achou daquele texto, daquele personagem. Então, é muito interessante o trabalho com os seus livros agora como professora. E eu, trazendo também a minha experiência como mãe, né? Eu tenho 2 crianças pequenas e aí um dos primeiros livros que eu li foi Palavras, Muitas Palavras. Foi um dos primeiros livros que eu li sozinha, né? E tem um outro livro seu que assim é meu presente clássico para quem começa a ler, que é O Menino que Aprendeu a Ver. Então, quando o meu filho começou a ler, né, com autonomia, começou a entender que essa combinação das letras, eu li esse livro com ele, né? Então, eu brincava assim, filho, você aprendeu a ver? Ele falava, mãe, mas eu já vi. Eu falei, não, mas agora você está vendo de um jeito diferente, né? Então, acabou virando uma brincadeira nossa. E poder dizer para ele que, assim, olha, esse livro foi escrito por uma pessoa que a mamãe também, um dos primeiros livros que eu li sozinha foi dela. Ele, nossa, né? Então, e quando você fala do que fazia sentido, eu acho que tem a ver também, Ruth, com essa criança temporal, né? Porque quando você falou que não é uma criança em específico, mas aí talvez a infância, né? Talvez esse estado de questionamento, de espanto que a gente tem na infância, às vezes carrega na vida adulta, às vezes não, né? Mas quando carrega, tá presente, né? Essa irreverência, mas por que tem que ser desse jeito, né? Enfim, essas perguntas. Eu brinco muito, por exemplo, dos jogos que você faz com linguagem em alguns dos livros, por que essa palavra tem isso? Eu brinco disso com as crianças, né? Sim. E se cadeira não chama cadeira, né? E se for outra coisa? Então, esse olhar curioso é uma marca, para mim, muito forte do seu trabalho. Ruth, tem um monte de gente dizendo aqui no Face, assim, que adora a sua obra. Tem um pessoal de uma escola acompanhando aqui a transmissão, dizendo somos leitores da Ruth Rocha, do pessoal do Centro Educacional Tia Gi. Enfim, tem gente dizendo, amo muito Ruth Rocha, manda meu abraço para essa mulher encantadora, tá aqui a Karina. Enfim, tem bastante manifestação dos seus fãs. E tem uma fã em particular que eu vou ler, vou fazer um movimento aqui, a minha mãe, né, que escreveu assim, que aos 50 anos ela entendeu a Odisseia por causa da sua adaptação. E ela sempre fala isso para todo mundo, porque ela achava que era um texto clássico, é um texto difícil de ler. E aí eu ganhei de uma grande amiga, Silvia Freitas, uma professora incrível com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Ela me deu de presente essa edição, falou, não, você tem que ler esse e tal. E eu li, e minha mãe falou, não, eu quero ler, porque esse texto eu não consigo ler de jeito nenhum. Quem sabe assim eu entendo. Então ela colocou aqui, que é um outro trabalho que você faz de uma maneira brilhante. Eu adoro fazer adaptação. Uhum. Eu fiz algumas. Eu fiz a Odisseia, fiz a Ilíada, eu fiz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fez anos ontem, né? Uhum. A declaração é um documento importantíssimo para a humanidade. Eu gostei muito de fazer, eu adoro fazer adaptações. Agora, Ruth, eu li aquele livro que foi lançado pela Moderna, o 4 Vidas Entre Linhas e Traços, sim, que conta, né, tem um texto da Eva, conta um pouco da história da Eva. Cada um de vocês escreveu falando de si, né? A Eva, o Pedro, o Valcir Carrasco e a Ruth, que são os autores exclusivos aqui da Moderna, e o Ilan também, né? Mas o Ilan não está no livro, porque ele virou autor daqui depois.
Mas lendo lá, eu conheci um pouco mais da sua história. Eu já conheci um pouco de um outro livro que tem, que é um diálogo entre você e Ana Maria Machado, que eu tenho uma edição da Capinha Rosa. E eu descobri que a sua vida foi marcada pela presença de figuras familiares, né? Seu pai, seu avô, e também, você fala da sua mãe também lá, mas e também de educadores. Você cita alguns professores, você diz até assim que alguns dos livros que você... Dos primeiros livros que você leu foram pessoas, né? Que eles guardavam em si uma memória da cultura e da biblioteca, eu achei lindo, da cultura e do conhecimento. Segundo você, eles foram seus primeiros livros. E aí, depois de tantos anos dedicado à produção de livro para criança, de que maneira que você acredita que os educadores e as famílias podem, né, favorecer esse encontro das crianças com o mundo dos livros? Até pensando na sua história como leitora. Bom, na verdade, as crianças não sabem das histórias, nem têm livros sozinhas. A família tem que intermediar isso. Na verdade, a família é uma influência importantíssima, principalmente nos primeiros anos, que a criança é pequena, e a escola depois, porque nem todas as famílias têm condições de educar bem, não tem tanto tempo, às vezes, não tem, às vezes, o conhecimento necessário. Então, a escola tem que suprir isso. A escola tem essa obrigação. A gente é um país pobre, um país que é rico só em tamanho, porque é um país pobre, tem muita gente pobre no Brasil. Então, precisa que a escola... Inclusive, precisa que a escola seja boa, que a escola seja bem organizada, que a escola seja bem... faça seu trabalho com entusiasmo, que a escola seja séria. Eu não vejo no Brasil que a escola seja muito séria. Atualmente, a gente está um pouco espantada. Então, eu acho que é muito importante pensar na influência da escola e da família, não tem dúvida nenhuma. Vocês, meninas, dentro da experiência, né, tanto como professora e como mãe, como é que vocês veem que, no seu caso, que a escola pode contribuir para essa formação do leitor? A escola tem um papel bem importante no incentivo da leitura com os seus alunos. Eu, por exemplo, trabalho numa instituição que ela adota o projeto Meus Livros e Minhas Viagens. Como eu dou aula para o segundo ano, eu tenho 60 títulos. Né? Dentre esses 60 títulos tem vários livros seus e as crianças têm uma experiência semanal com a leitura, isso é muito bacana. Então, semanalmente eles escolhem um título para ler em casa e na semana seguinte a gente faz uma discussão desse livro, do que eles aprenderam, o que eles mais gostaram. Mas assim, você vê o crescimento desse aluno ao longo de um ano com você. Né? Ele tem contato com diferentes títulos, alguns eles querem repetir novamente, e a gente sabe que isso é muito importante para a criança, quando ela gosta, tem afinidade com o livro, e transforma, né, o vocabulário da criança, a apreciação dele em relação ao mundo, e ele começa a fazer as conexões. Né? Os pequenos, principalmente, você percebe muito isso. No momento de leitura, eu já passei por determinada situação, é assim que funciona. Então, você vê esse movimento da criança e, com o passar dos anos, se ele tem uma base bem firmada com acesso a livros, ele vai cada vez mais ampliando esse seu repertório de buscas pela leitura. E você, Karina? Eu acho que as crianças acabam se repertoriando não só em relação à leitura, né? Não só em relação aos conhecimentos acadêmicos, mas também ela se fortalece, ela se apoia nas leituras para resolver situações do cotidiano, situações de conflito delas. Então, de repente, olha, no livro que eu li, já aconteceu isso com um personagem, com o Catapimba, e ele se identifica com esse livro e acaba tendo elementos para resolver os seus problemas, né? Como mãe, eu incentivo muito a leitura e até onde eu contei, eu e o Matheus já lemos 230 títulos. Olha, né? Parabéns! Então, a gente tenta transportar isso para se tornar um hábito. Né? Porque ler é um hábito e quando a família valoriza a leitura e mostra para essa criança a importância disso, a criança vai gostar, não vai ser obrigada a ler, né? Não está lá no hall de livros da escola. A gente lê por prazer, a gente lê para se divertir e a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira bem gostosa, bem suave. E eu acho que é isso que eu tento passar não só para o meu filho, mas para as mães com quem eu convivo. Né?